Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Letícia Montoro, sou professora da FIAL Barbantes. Vamos para mais uma aula aqui no canal? Aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações em todas e deixe logo abaixo o seu comentário sobre a aula. Os materiais que eu vou estar utilizando durante a aula será aqui o fiel extra 100% algodão. Vou estar utilizando aqui a cor cru e eu quero dizer para vocês que esse fio tem 670 metros, tem o título de TEX de 885. Para trabalhar com este fio, hoje eu vou estar utilizando agulha para crochê 3,5 milímetros, tesoura para os arremates, uma argola de sua preferência. Essa argola aqui é uma argola de madeira e ela tem de circunferência 6,5 cm. Além desses produtos, vou estar utilizando suporte para novelos e cone da FIAL Barbantes e também vou ter aqui de base o meu vaso, onde eu vou estar usando as medidas dele para estar trabalhando. Vamos então agora conferir todo o nosso passo a passo? Para dar início ao nosso trabalho, a primeira coisa que você vai precisar vai ser da medida aqui do seu vaso, tá? Então, você vai observar se ele é mais fino embaixo, mais largo em cima, a altura e a circunferência, tá? Vamos lá, então. Eu já medi o meu, vou passar para vocês terem uma base. E vocês sabendo a base do cesto de vocês, vocês conseguem fazer alteração para fazer desde mini vasinhos a vasos gigantes do tamanho que vocês desejarem, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu medi o fundo aqui do meu vaso. Esse meu fundo tem 9 centímetros, tá? 9 centímetros do fundo do vaso. Já nessa parte aqui da circunferência, ela tem aqui um total de 13 centímetros. Perdão, 13 centímetros não, 13 centímetros eu tenho na altura. Aqui na base da circunferência, eu tenho 31 centímetros no início, e aqui no final, eu tenho uma circunferência de 39 centímetros. Então, se aqui embaixo eu tenho 31 e aqui eu tenho 39, eu sei que esse meu copo, ele vai subir fazendo aumentos, começando pela base de 9 centímetros, tá? Então, é assim que você vai medir o seu. Começa medindo a base, a altura eu tenho 13, ele começa com 31, depois ele sobe para 39, então eu sei que ele é um vaso que cresce e abre. A partir disso, começamos a fazer a base do nosso trabalho. Então, eu vou começar aqui com um anel mágico. Você pode começar com 5 correntes, fechar na primeira com baixíssimo e trabalhar dentro do anel também. Então, eu fechei aqui um anelzinho mágico. Vou fazer aqui um quadradinho, começando com 3 correntes, volto no mesmo lugar e coloco mais 2 pontos altos, né? Porque as correntes já vão valer como um ponto nessa primeira partida aqui. Então, eu faço mais 2 pontos, se eu for observar, tem um bloco aqui de 3 pontos altos. 2 correntes, retorno no mesmo lugar e trabalho mais 3 pontos altos. Duas correntes, retorno no mesmo lugar, mais 3 pontos. Essa é a terceira vez que eu trabalho 3 pontos separados por 2 correntes. Eu vou ajustando aqui o meu fiozinho do início. 2 correntes, e pela quarta vez, trabalho 3 pontos. Vou puxar o fiozinho do início e reduzir
esse nozinho aqui do meio. Trabalho, então, aqui, para fechar, eu vou fazer uma, duas correntes e fechar aqui na primeira com um baixíssimo. Observe que nós temos 4 cantos, e agora nós vamos ficar com, vamos dizer assim, 8 pontas, tá? Então, nós vamos usar o ponto do meio e os cantinhos, ok? Então, eu venho aqui, olha, no primeiro ponto do meio, faço um ponto baixo e uma corrente. Isso aqui é um falso ponto alto, tá? Um ponto baixo e uma corrente. Faço agora uma, duas correntes de separação, laço o fio e vou aqui para dentro do espaço de correntes da carreira anterior. Nesse espaço, eu vou trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos dentro do espaço. Uma, duas correntes, vou fazer um ponto alto em cima do ponto do meio. Uma, duas correntes, no próximo espaço de correntes, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Duas correntes no ponto do meio, um ponto alto. Duas correntes no próximo espaço, esse lequezinho que nós estamos fazendo de 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Novamente, as 2 correntes, um ponto, 2 correntes e finalizo aqui com o meu leque. Nessa parte aqui, nós estamos fazendo mais vazada por conta da água. Se for uma flor viva, você concorda que vai ter uma hora que você vai precisar colocar água para molhar a terra. E se for uma flor de artificial, não terá problema com essa parte, tá? Então, eu faço as 2 correntes para finalizar, pulo o ponto baixo e em cima da primeira corrente, eu fecho com um baixíssimo. Terceira volta, eu começo trabalhando 3 correntes. No mesmo lugar, deixa eu arrumar aqui meu pontinho que desviou. No mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto. Trabalho, então, 2 correntes e no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Duas correntes de separação. Em cada um desses cantos, nós vamos repetir a mesma coisa. 2 pontos. Duas correntes e 2 pontos. Duas correntes, venho em cima desse ponto alto e trabalho o leque de 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Então, essa terceira volta aqui, eu vou repetindo assim todo o processo. 2 correntes de separação entre um leque e outro. No meinho de cada leque, eu tenho aqui 2 correntes. Nos cantos, um leque dentro de cada leque. E nas laterais, nós vamos fazer um leque dentro do ponto alto de base. Então, eu vou fazer esse último aqui com vocês, e aí é só seguir completando a carreira. Olha só, chegou aqui nesse ponto alto da base, trabalhe nele 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Vou repetir até chegar aqui. Chegando aqui no final, trabalhei as últimas 2 correntes e vou fechar na primeira corrente com baixíssimo.
Então, você vai observar que o que estava quadradinho no início, agora já se tornou redondinho como o fundo do meu vaso. O que eu vou dizer para vocês aqui é o seguinte, esse aqui eu já tenho a medida do fundo do meu vaso. Eu tinha 9 centímetros de fundo e observe que aqui eu tenho bem folgadinho 9 centímetros e meio. Então, já tenho aqui o suficiente para o que eu preciso. Se o seu vasinho for maior, você vai continuar a partir daqui, tá bom? Então, aí você pode continuar fazendo leque dentro de leque e pode continuar separando aqui com 2 ou 3 correntes. E aí, você vai aumentando conforme o tamanho que você precisa até chegar no fundo, beleza? Vamos dar continuidade. A partir daqui, eu vou subir a coluna do meu vaso. Então, eu vou vir com um ponto baixo dentro do meu leque. Faço 2 correntes, e isso aqui vai me valer como um ponto alto. Volto no mesmo lugar e vou fazer um leque aqui dentro, de 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Sigo a repetição de 2 correntes, volto lá dentro do próximo leque e faço um novo leque de 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Se seu vaso for um vaso que não tenha alteração no formato, vamos dizer assim, o meu tem 31 centímetros no início de circunferência, depois ele vai subindo até ficar com 39. Se o seu for 31 no início e subir com 31 até o final, você segue fazendo o mesmo passo a passo. Você vai perceber que aqui ele já não vai ficar uma coisa tão reta, ele já começa a subir. Então, aqui é de propósito que eu estou fazendo isso. Se você quiser fazer maior, você vai colocar mais espaço aqui nas correntes, né? Para poder alargar essa base aqui do teu trabalho. Agora, se o seu trabalho for crescendo como o meu, nós vamos precisar ir colocando aumentos nele, e é isso que eu vou fazer aqui. Então, esta é a primeira volta aqui da lateral, é a volta de número 1, 2, 3, 4. Eu estou apenas repetindo a volta de número 3. Vou repetir aqui a volta de número 3 todinha, retorno com vocês. Chegando aqui no final, depois de eu ter feito as 2 últimas correntes, eu fecho a carreira. Viram só como ele já forma a cestinha? Aqui nesse início, nós já podemos arrematar esse fio. De qual forma? Você pode colocar uma colinha ou fazer como eu estou acostumada a fazer, que eu te garanto que também vai ficar bem preso. Você vai abrir a trama do fio em 2, laça aqui um pontinho e passa metade dessa trama do fio que você abriu. Agora, você vai dar nozinhos. 1, bem forte. 2, 3 e mais um para garantir. 4. Vou apertando assim, olha. Assim o fio se ajeita. Posso vir com a tesoura e estar arrematando. Ok. Vamos continuar aqui. Novamente, venho para dentro do leque, faço um ponto baixo e 2 correntes. Desta vez, o meu leque vai ficar um pouquinho maior. Eu vou começar colocando aqui 3 pontos. 2 correntes na separação e mais 3 pontos. A única coisa que vai alterar nesta carreira, volta 1, 2, 3, 4, volta de número 5, vai ser a quantidade de pontos no leque. Então, agora eu vou ter 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos, 2 correntes de separação, vou para dentro do próximo leque e repito, 3 pontos, assim, 2 correntinhas e mais 3 pontos. Vou seguir assim toda a minha carreira aqui do meu trabalho. O que eu fizer em um lado, ou seja, em um desenho, eu vou repetir em todos. Completei aqui a volta de número 5,
fechando apenas com as correntes, e aí eu fechei aqui na terceira corrente, tá? 1, 2, 3, 4, 5. A volta de número 6, eu vou chegar até o meio aqui do meu leque e vou fazer exatamente o que eu fiz embaixo, apenas para dar altura, não vou abrir o copo do meu trabalho agora. Então, eu vou trabalhar aqui o mesmo leque de 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos, separados por 2 correntinhas entre um leque e o outro. Vamos continuar assim, repetindo toda essa carreira. Se você precisar dar altura para o seu vasinho antes de começar a abrir mais, é agora que você pode estar indo aí, repetindo a volta que você fez anteriormente, tá ok? Vamos lá, então. Veja só, depois de eu ter completado a carreira, eu vou sempre medindo aqui no meu vasinho. Estão vendo que ele tá crescendo bem e está seguindo aqui o formato. Eu vou começar a abrir novamente aqui, então, a carreira. Estou mostrando ele vestidinho no vaso, para vocês terem aí uma ideia de como adaptar para o vasinho que vocês vão precisar. Então, chegou aqui, novamente, eu vou colocar aqui, o nosso leque vai ficar um pouquinho diferente. Nós vamos vir em cima do segundo ponto, ok? Faço nele um ponto baixo e 2 correntes. Vou em cima do terceiro ponto, faço nele um ponto alto. Aqui dentro, eu vou colocar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, já tenho os 2 pontos, as 2 correntes e os 2 pontos. Igual ao outro lado, nós vamos precisar trabalhar em cima dos 2 primeiros pontos que aparecem. Então, eu faço um ponto para este, um ponto para este, ok? Vou fazer apenas uma corrente de separação, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, trabalho o segundo e o terceiro, um ponto para cada. Dentro do leque, eu faço 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos, e do outro lado, em cima dos 2 pontinhos, faço um ponto para cada ponto. Esse leque agora, que tem 4 pontos de cada lado, será separado apenas com uma corrente. Chegando aqui no final da carreira, depois de eu ter feito minha última corrente, eu vou fechar aqui em cima do primeiro ponto, ou seja, da primeira corrente. Vou repetir exatamente o que eu fiz, só que agora na volta de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8ª volta, eu faço a mesma coisa e vocês vão observar que cada lado do leque nós estamos com 4 pontos. A cada volta feita, ele aumenta um ponto. Ou seja, começo aqui em cima do segundo ponto com um ponto baixo e 2 correntes. Vou trabalhar um ponto para cada um aqui na sequência. Então, aqui eu já fiquei com 2, aqui eu fiquei com 3. Dentro do meu leque, eu continuo trabalhando 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. E do outro lado, eu vou fazer a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui, ou seja, 3 pontos. 1, 2, 3. Vou deixar apenas o último ponto sem trabalhar. Uma corrente de separação, pula aqui o primeiro ponto, vem no segundo e começa tudo de novo. 1, 2, 3, trabalho aqui dentro o meu leque de 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, e vou fazer assim. Só que nós vamos trabalhar assim até o final do nosso vaso. Eu vou vestir aqui no meu vaso para vocês verem como está ficando e como vai ficar.
Estão vendo aqui? A partir de agora, eu não vou trabalhar mais aumento nas correntes. Eu vou subir desta mesma forma. Então, quando eu chegar no final dessa carreira, eu vou fazer a minha corrente, vou fechar aqui com baixíssimo, vou começar no segundo ponto, vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, e vou descer aqui os 4 pontos. Na volta de cima, já vai ser 5 pontos. Então, a cada carreira que nós vamos trabalhando aqui, observe: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima, já vai ter 6, na próxima, 7. E assim, eu vou fazer até chegar aqui em cima. Quando eu chegar aqui em cima, eu conto para vocês quantas voltas eu fiz, e só lembrando que entre um desenho e outro, vai apenas uma corrente aqui entre eles, tá? Completei aqui a altura que eu precisava, vou contar para vocês o que eu fiz, quantas carreiras eu fiquei e aqui também quantos pontos eu fiz ao todo, ok? Então, se eu for contar aqui da primeira, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 voltas. Aqui, na volta de número 11, na 11ª, eu fiquei com 8 pontos altos em cada lado do leque. Vou falar, então, com vocês sobre as medidas. Vocês vão observar que essa parte aqui, ela ficou bem maior, mas é assim mesmo. Então, você vai seguindo, vai medindo. Estão vendo que ela ficou bem mais frouxa? E aqui, a altura desse meu leque, deixa eu centralizar embaixo. Se você observar, ó, ele ficou assim, ele fica bem certinho. Se eu esticar como ele vai ficar pendurado, ele passa cerca de uma carreira aqui para cima, correto? Não se preocupe, essa é a ideia por conta de que nessa volta agora, que vai ser a última volta aqui da base, nós vamos prender ponta com ponta de cada leque desse. Então, a cada 2 leques, nós vamos prender aqui para dar o detalhe diferencial aqui da nossa peça. Então, ele vai ficar com 4 pontas assim, e aí, ele vai ficar bem certinho aqui na altura do vaso, tá bom? Então, você pode passar uma carreirinha aí sim, que não vai ter problema algum. Chegou aqui no final da peça, eu fiz exatamente o que eu tinha feito lá embaixo, e só apenas fui subindo, fazendo as carreiras. Então, nós estávamos aqui, e eu fiz a mais, então, eu fiquei, olha, 3 pontos, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai crescendo um a mais de cada lado, normalmente, tá? Então, vamos começar a fechar. Aqui, eu vou pular, estou em cima do primeiro ponto, eu pulo o segundo e venho no terceiro. Posso fazer ponto baixo ou baixíssimos. Então, eu vou fazer baixíssimo. Coloco a agulha, busco o fio, tira. Peraí, agora sim. Coloco a agulha, busco o fio e tira até eu chegar na ponta do meu trabalho. Cheguei aqui nessa ponta, eu vou colocar a agulha e vou pegar o leque aqui atrás, ó. Vou dobrar, está vendo? Vai ficar avesso com avesso. Vou dobrar e aqui eu coloco a agulha nesta ponta, na ponta de lá, e aqui sim eu fecho com um baixo. Vou vir agora, pegando só um lado do trabalho e fazendo aqui os meus baixíssimos. Então, observe que aqui eu prendi um lado ao outro. Vou descer fazendo baixíssimos até ficar só um ponto lá embaixo. Ficou esse ponto aqui embaixo, eu faço nele, pulo a corrente, faço no próximo e continuo. Esse aqui eu vou fazer inteiro. Vou fechando com baixíssimo, aqui na ponta também, só que na ponta, gente, pra deixar aqui o desenho bem bonitinho, você vai fazer um baixíssimo, uma corrente e um baixíssimo aqui dentro desse espacinho de 2 correntes. Pula o primeiro ponto e no segundo continua. Estão vendo que a pontinha aqui ficou? Nós vamos prender essa pontinha agora no próximo. Então, nós vamos descendo. E agora sim,
nesse segundo, nós vamos prender. Ou seja, prendi o primeiro logo no início, fiz o segundo inteiro, no terceiro, então, eu prendo um, contorno inteiro, prendo um e contorno inteiro. Nesse segundo, eu coloco a agulha aqui na ponta, pego o avesso desse outro lado e prendo com um baixo. Já tenho aqui duas pontas presas. Continuo descendo com baixíssimo. Eu vou descer com baixíssimo esse outro lado, que é do leque que eu prendi, até lá embaixo. Esse leque aqui, eu faço inteiro. Do mesmo jeito. Uma corrente, um baixíssimo, uma corrente e um baixíssimo. Vou descer ele inteiro. Então, eu fiquei novamente com um preso, um inteiro. No próximo, eu vou até a metade para poder prender com esse que ficou aqui atrás, aguardando. Então, eu vou subindo até a metade do leque. Cheguei aqui, eu coloco a agulha, pego esse outro leque aqui, virando a pontinha pra dentro, então, tô pegando pelo avesso. Busco o fio, fecho com ponto baixo. Observe, já tenho um leque fechado, dois leques fechados, três leques fechados. E eu vou fechar agora o último e vai ficar com 4 leques fechados. Então, daqui onde eu terminei, eu vou descer novamente para completar esse leque que eu fechei. Ok, completei. Próximo leque, nós vamos fechar, fazer ele completo. Então, eu faço aqui baixíssimo, subindo. É bem rapidinho de fazer. Você pode fazer todos no ponto baixo, sem ser baixíssimo. Pode fazer cianinha, pode fazer ponto caranguejo, como você preferir aqui em cima, no acabamento da tua peça. Eu gosto muito desse acabamento com baixíssimos, então, eu decidi colocar ele aqui. Esse último leque aqui que nós temos, nós vamos fechar com esse que ficou sobrando. Então, eu vou fazer ele até a metade, subindo aqui os baixíssimos. Cheguei na metade, pego lá atrás o leque que ficou aguardando. Avesso com avesso, faço um ponto baixo. E agora, só para finalizar, eu vou passar aqui o baixíssimo até ele chegar aqui desse lado. Então, eu vou mostrar tudinho para vocês, até porque nós já estamos quase finalizando. Eu sei que se você está assistindo até agora, você já deixou seu like. Deixem logo aí nos comentários que você fez a sua peça, o que você achou, se você teve dificuldade. Você pode ir nas redes sociais da Fial, marcar a sua peça com a hashtag SouFial, para que possamos ir até lá ver sua arte. Para finalizar e todo o trabalho ficar contornado com baixíssimo, eu vou fazer esse último pedacinho e vou parar aqui onde eles começaram. Então, eu faço um baixíssimo aqui dentro, uma corrente, um outro baixíssimo, mesmo com o baixo aqui, ó. E vou descer fazendo baixíssimos. Agora sim, nós vamos arrematar esse fio, esconder a ponta por dentro, para fazer as alças. Olha como ficou agora aqui a parte de cima. Ela ficou com 4 pontas, está vendo? Então, aqui eu vou virar ele, só para eu poder pegar essa pontinha aqui pelo lado de dentro, distorcer e dar um nozinho. Vamos, então, para a parte final, parte de fazer as cordinhas para ficar suspenso.
Veja só, nesse momento você pode fazer a corda como você preferir. Você pode fazer ela mais grossa, mais fina, com uma técnica de macramê, com apenas correntinha. O importante é que sinta segurança aí na finalização da tua peça, até porque ela vai estar segurando um peso, então ela tem que estar com uma firmeza nesse detalhe, tá? A argola que eu escolhi, ela vai ficar assim, e as cordinhas vão ficar presas aqui embaixo. Assim, eu posso colocar esse vaso suspenso em qualquer lugar que eu queira, tá? Então, eu vou deixar minha argola aqui reservada. E o que eu vou pensar agora é qual altura que eu quero que fique essa parte que vai ficar pendurada. Eu pensei aqui e acompanhando mais ou menos, você pode pensar no crescimento da planta ou coisa do tipo. Eu quero que fique suspenso 30 centímetros. Para eu suspender 30 centímetros, eu tenho que fazer o dobro mais 5 em centímetros. Então, eu vou trabalhar aqui um cordão de correntes. Vou trabalhar 30 com 30 são 60, mais 5, 65 centímetros de correntinha. Eu vou fazer 4 cordões de 65 correntinhas. Venho aqui para mostrar a vocês como vocês vão prender para suspender aí no teu vasinho e como nós vamos fazer o acabamento também na nossa argola. E na parte de baixo, eu vou te dar uma dica. Eu não vou estar fazendo agora, mas eu vou te dar uma dica que você pode estar decorando também a tua peça com tassel. Eu vou mostrar aqui o meu vasinho para vocês, só para vocês terem uma ideia. Pera lá, deixa eu pegar aqui com cuidado. Veja bem, eu vou afastar um pouco a câmera para vocês poderem ver direitinho. Veja bem de mais distante como vai ficar aqui a nossa peça. Olha só, ela vai ficar assim, bem vestido. Aqui, as 4 pontas que nós desenhamos, nós não vamos prender aqui nessa ponta, e sim aqui, aonde prendemos com esses pontos baixos. Então, você pode colocar tassel penduradinho aqui, fica bem bonitinho. Pode colocar um aqui no fundo também, fica bem legal, tá? O que nós vamos fazer vai ser o seguinte: aqui onde nós prendemos um bico ao outro com ponto baixo, nós vamos passar o nosso cordão de correntes. Daqui, ele vai subir, no que ele sobe, ele vai ficar preso à argola, ok? E aí, sim, aqui na argola, nós vamos fazer um acabamento com aqueles 5 centímetros a mais que nós escolhemos. Então, vamos trabalhar agora as 4 pontas que vão ficar pendurada aqui, dobrada ao meio. Por isso que nós vamos fazer o dobro. Vamos, então, dar essa continuidade para finalizar a nossa peça. Hora, então, da nossa montagem. Eu tenho aqui 4 cordões de 65 centímetros, tem ao todo cada um 118 correntes, e também tenho já cortadinho aqui 30 centímetros com o meu barbante. Vamos começar? Você vai fazer isso com todos. Vai pegar aqui assim, dobrado ao meio. Vai pegar a agulha para te auxiliar. Em cada ponta dessa, você passa a agulha, pega o fio aqui que está dobrado ao meio e vai puxar essa barriguinha aqui dentro. Tá vendo? Então, você vai ficar com a barriguinha do fio aqui e as 2 pontinhas aqui. Aí, é só você levar ela lá para baixo. Assim. Você vai puxar para ajustar aqui. Olha só como vai ficar esse acabamento. Então, eu já fiz uma vez, vou virando aqui o meu vaso, pego a segunda, dobra ela aqui ao meio, segura a barriguinha, com a agulha, vou pegar aqui, passar por dentro, olha só, passo as 2 perninhas dentro aqui da barriguinha. Eu vou fazer isso nas outras 2 também. Depois de ter prendido as 4 alças, que se tornaram 8, porque vai ficar assim dobradas, nós vamos agora, eu vou retirar daqui para ficar mais fácil de mostrar a vocês.
Veja só como vai ficar aqui a nossa cestinha de 4 lados. Nós vamos agora unir essas 4 pontas. Eu vou dobrar aqui. Estão vendo? Eu vou levantar as 4 pontas, no caso, 8, e vou unir todo mundo junto. Desse jeito. Vou pegar a minha argola e vou colocar todas as pontas dentro. Vou pegar e vou baixar as 5 pontas. 5 pontas não, perdão. 8 pontas. Estão vendo aqui, ó? Então, aqui você vai mais ou menos alinhar todas as 8 pontinhas. Desse jeito, você vai organizando uma por uma, porque aqui tá tudo solto. Se você não organiza, você não sabe exatamente aonde você vai travar. Então, aqui eu vou pegando uma a uma. Estou segurando. Pronto. 8 pontinhas. Vou ajustar. Lembra que eu falei que era para deixar 5 centímetros a mais? Pois é, esses 5 centímetros nós vamos dobrar aqui. Tá vendo? Dobrou. Estou segurando todas. Agora sim. Olha só. Dobrei e segurei. Os 30 centímetros que você deixou aqui, você pode deixar até mais, se for do teu gosto. Você vai pegar a ponta, deixar aqui pra cima e segurar aqui. Ficar assim. Esse outro cordão que sobrou, nós vamos girar ao redor. Então, aqui nós vamos girar como se fosse fazer um tassel. E embaixo vai ficar essa barriguinha, ó. Então, aqui eu vou organizar um... Olha, 30 centímetros foi pouco pela quantidade de carreirinhas que eu tenho aqui. Então, eu vou colocar bem mais e vou girar aqui nesse sentido. Eu vou pegar direto aqui do cone sem cortar e vou fazer com vocês, tá? Então, aqui, vou pegar aqui do meu suporte o fio, vou colocar a ponta aqui virada para cima, seguro com o polegar, faço aqui a barriguinha. Essa barriguinha é bem importante, tá? E aí, sim, agora aqui eu começo a girar, apertando bem. Você pode fazer esse detalhe aqui de uma outra cor. Então, aqui eu já passei, ó, 3, 4, 4 voltas, 5, vou ajustando, 6, 7, vou descer mais essa barriguinha até aqui embaixo, onde eu vou girar essas linhas aqui, ó. 7. Tá vendo que eu tô tentando colocar uma do lado da outra? 8, 9, 10 voltas, 11, 12, 13. A pontinha ficou em cima e a barriguinha tá aqui embaixo. 13, 14. Vou continuar descendo mais um pouquinho, até eu completar e chegar aqui embaixo, ó. 14, no final da minha barriguinha. 15, 16, 17. Tudo que ficar aqui para baixo, nós vamos poder cortar. 18, 19, vou finalizar com 20 voltas. A minha barriguinha tá aqui embaixo. 20. Peraí, deixa eu organizar aqui que ficou falhado. 19 e 20. Cortei. Então, aqui eu tenho as correntes prender na argola, tenho o fiozinho que ficou pra cima, 20 carreiras circulares aqui, de fio, né, dobrando todo esse trajeto, e aquela barriguinha, ela ficou aqui.
Nesta barriguinha, eu vou passar esse fio que eu cortei. Eu vou passar assim com a agulha para vocês verem bem. E o que eu vou fazer agora é puxar esse fio e puxar esse fio que ficou aqui em cima. Então, observe, com o fio dentro da barriguinha, embaixo e em cima, eu vou puxar, ó. Você segura esse aqui e puxa, puxa mais em cima do que embaixo. Pode puxar mesmo, não tenha medo. Pronto. Puxou, bem puxado? Agora sim, nós vamos vir com cuidado, com a tesoura aqui. Arrematar bem de pertinho, cuidado aí pra você não cortar o seu trabalho. E aqui, tá vendo que ficou esses fiapos? Esses fiapos eu vou cortar todos. Agora sim, cortei todos os fiapos e já tenho a peça finalizada. É isso aqui que nós vamos ter. Vou mostrar para vocês agora como vai ficar no nosso vaso. Você pode trançar para frente, trançar para trás, como você preferir. Vou abrir aqui, pegar o meu vasinho, vou colocar. Tomo cuidado com a minha plantinha. Deixa eu ver o lado que eu consigo subir essa cordinha aqui sem machucar minha plantinha. Tá vendo? Essa plantinha aqui tá crescendo bem bonitinha. Vai fazer com que a casa fique com uma vida e ao mesmo tempo com uma decoração. Então, eu vou dobrar aqui. Ó, você vai ajeitando com calminha. E pronto. O nosso suporte está feito. É só você ajeitar. Está vendo, ó? É assim que ele vai ficar finalizadinho. Aula finalizada, eu espero que vocês tenham conseguido aprender. Qualquer dúvida final, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários. Aproveite para seguir a Fiel Barbantes em todas as outras redes sociais. Um beijo e até a próxima videoaula.